Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Audiência pública realizada na Agro Brasília debate redução de impostos no setor rural. Doença fúngica prejudica a produção de azevém na região oeste catarinense. Saiba a importância do terraceamento para controlar a erosão nas lavouras. Produtores que participam do encadeamento produtivo conseguem bons resultados nas granjas. E o incentivo para que a propriedade desenvolva cada vez mais e a gente procura ter lucro, naquilo que a gente faz e entregar para o mercado um produto de qualidade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A Agro Brasília foi palco de grandes decisões do agronegócio brasileiro. Na edição deste ano, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou audiência pública para debater a redução de impostos para o setor produtivo rural. Mais detalhes na reportagem do programa Canal Cooperativo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio do deputado Rodrigo Delmasso, realizou audiência pública na 12ª edição da Agro Brasília. O evento discutiu a reforma tributária rural no Distrito Federal, que, na visão do parlamentar, vai deixar a capital federal mais competitiva em relação a outros estados. Primeiro ponto, a ideia nossa é equiparar os impostos que são cobrados aqui no Distrito Federal aos estados vizinhos. No nosso caso, o estado de Goiás e Minas Gerais. Para quê? Para que o setor se torne mais competitivo também e não perca tanto mercado como muitas vezes a gente tem visto. E o grande objetivo disso é que haja geração de empregos. Hoje Brasília é a unidade da federação com a região metropolitana com o maior número de desempregados no Brasil. Nós temos quase 330 mil desempregados. E na minha visão, quem gera emprego é o empresário, é o produtor rural, ele que gera esse emprego. Então, se a gente reduzir os impostos, com certeza vai aumentar a produção. Aumentando a produção, vai precisar contratar mais gente. Contratando mais gente, a gente vai girar a economia. Então, a ideia é fazer no mínimo, essa equiparação dos impostos ao estado de Goiás para que o Distrito Federal fique mais competitivo no setor. Os produtores rurais veem a proposta como positiva e gera ânimo para continuar produzindo, uma vez que o Distrito Federal já se destaca com a alta produção agropecuária. A equiparação de impostos é um alívio para quem está à frente da produção. Nós temos que entender todo o processo dos custos de um estado, mas efetivamente nós temos trabalhado muito e temos muitas dificuldades, muitos obstáculos para fazer esse alimento chegar de forma competitiva, boa, com qualidade para o cidadão. E essa cadeia produtiva, ela é muito rica, ela gera emprego. Vivemos num momento de emprego pleno, enquanto o Brasil, o país inteiro, está com 13 milhões de desempregados. No campo, especialmente nessa região, temos emprego pleno. Então precisamos de mais apoio e facilidade para que a gente possa regar essa cadeia produtiva do bem, que é uma cadeia que emprega, que se multiplica e avança a qualidade de vida das pessoas no processo. E os impostos, cada vez mais, a gente sabe, são desacreditados, porque a gente paga os impostos e não conhece, não sabe para onde eles vão. Então, nós estamos trabalhando nessa dimensão de termos uma reforma tributária justa, clara para todos nós. Por outro lado, o governo do Distrito Federal já se posiciona favorável à medida e espera os estudos feitos pela Câmara Legislativa para iniciar as negociações. A reforma tributária é uma demanda nacional, O agronegócio é um dos setores que segura a economia desse país e é justo que a gente tenha uma discussão ampla para poder trazer mais competitividade ao setor, melhorar a margem, que é um setor que tem uma margem muito apertada. E o Distrito Federal, por determinação do governador Ibanez, já está sensível a essa situação. O secretário de Fazenda, doutor André, já tem algumas questões que foram demandadas já para anunciar, mas a reforma tributária é muito mais ampla. Nós temos os estados vizinhos, que têm também as suas políticas, e a gente tem que estar inteirado com eles. A maioria das lavouras de azevém da região da Cooperalfa, oeste catarinense,
sofreu este ano forte ataque de brusone do trigo, uma doença fúngica que se manifesta em condições climáticas de fortes chuvas e temperatura amena, como as registradas nos meses de março a maio. Técnicos falaram dos prejuízos causados pelo ataque da doença no azevém. Veja a reportagem que veio do Alfa TV. Olá, muito obrigada pela companhia. Hoje nós recebemos aqui no estúdio do Alfa TV o fitopatologista João Américo Vordel Filho, do Laboratório de Fitossanidade da Ipagre-Cepaf de Chapecó, e o engenheiro agrônomo Alexandre Ramos, ele que é coordenador de pastagem da Cooperalfa. Infelizmente, o assunto hoje não é tão agradável. Trata-se de doença que está atacando com agressividade o azevém, mas a nossa obrigação é contribuir com o produtor lá no campo, né, Alexandre? Passando orientações que possam amenizar os danos causados a esta que é considerada uma das principais forrageiras de inverno. Vordel, o que de fato está acontecendo no azevém que está preocupando o produtor? Tem aparecido em várias amostras aqui na região uma doença fúngica causada por um fungo chamado de nome comum de brusone. É uma doença que ataca o sistema reticular, ataca a folha também, tanto do azevém como da aveia preta, da própria aveia, e tem causado em algumas situações até a morte da planta. E o que leva ao aparecimento desses fungos? Normalmente, esse fungo é um fungo que está intimamente relacionado com as condições atmosféricas, por exemplo, altas temperaturas e uma quantidade de chuva mais expressiva. E quais são as medidas de controle? Você tem alguma recomendação de tratamento, de manejo? Praticamente 100% é manejo dessa doença. Essa é uma doença que não responde muito bem à aplicação de fungicida. Normalmente os fungicidas que tem recomendado, principalmente para a aveia, tem uma eficiência mais baixa. Hoje ainda recomenda para o produtor, além de uma adubação equilibrada, baseando sempre na análise de solo, evitar um excesso de lotação, por exemplo, não deixar o gado rapar até embaixo, né? Isso, vamos dizer assim, enfraquece a planta e favorece o ataque desse fungo. Além disso aqui, não exagerar na adubação nitrogenada, sempre baseando na análise de solo, por isso que a análise de solo é de suma importância no manejo dessa doença. E como o produtor ele pode identificar o brusone na planta? Ela é uma doença, vamos dizer assim, que causa uma mancha foliar. Com o passar do tempo, essa mancha vai progredindo até causar a seca prematura da folha. Tá? Ela é uma doença, vamos dizer assim, depois que o agricultor consegue visualizar as primeiras vezes, é fácil de diagnóstico. Alexandre, e o que a Cooperalfa está fazendo no sentido de contribuir com o produtor? Nós estamos com a equipe toda orientada para que leve a informação correta para o produtor, no sentido de achar uma solução para minimizar o impacto da produção. Muitas das áreas resta simplesmente o replantio, né? Mas se o técnico ver que existe condição daquela planta se restabelecer, aí tem algumas medidas que podem ser feitas, né, como assim que passar esse quadro de temperatura alta, né, ou seja, que reduza ou que as temperaturas médias e que pare de chover, a planta precisa de uma força e essa força pode ser potencializada através da adubação nitrogenada, né? Mas primeiro precisa mudar esse quadro climático para daí assim a gente passar a ajudar a planta, né? E é isso que a gente tem feito, né? E outra importante ferramenta é que se houver dúvida qual é o patógeno, qual é a doença que está afetando as plantas de azevém, da pastagem, ele mandar essas plantas para análise em laboratório para realmente a gente chegar em qual que é a doença que está afetando. E aquele produtor que está plantando agora não terá
todo esse problema, vamos dizer? Não, este problema ele foi devido à antecipação da semeadura das pastagens, que coincidiu o fator climático com a predisposição do inóculo estar presente no ambiente e afetando as plantas que estavam estabelecidas. Nesse momento que o pessoal está fazendo o plantio, existe o inóculo igual, só que o clima não favorece o desenvolvimento da doença. Então, nesse sentido, neste momento não está tendo problema. Pode voltar a acontecer lá quando voltar a crescer, crescer as temperaturas, né, lá em agosto. Aí sim a gente teria, finalzinho de agosto, setembro, talvez uma condição climática para voltar a ter danos nas pastagens. E veja o que teremos no nosso próximo bloco. Você vai saber a importância do terraceamento para controlar a erosão nas lavouras. Produtores que participam do encadeamento produtivo conseguem bons resultados nas granjas. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Mais do que uma empresa de proteção de cultivos, a CCAB Agro é uma companhia a serviço do agricultor brasileiro. É a maior plataforma de cooperativas da América Latina. Tem atuação nacional e, junto com o grupo francês InVivo, faz parte de uma iniciativa global de cooperativas de agricultores. A CCAB Agro tem o maior portfólio de pós-patentes do país, com soluções em químicos e biológicos. CCAB Agro, de agricultor para agricultor. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. E hoje vamos falar de um dos recursos naturais mais valiosos do planeta, o solo. Para formar 2 centímetros de terra, por exemplo, calcula-se que são necessários mais de 1000 anos. E ali estão milhares de micro-organismos indispensáveis para a vida. Preservar o solo é garantir produção de alimentos. Em Santa Catarina, várias práticas conservacionistas vêm sendo utilizadas pelos agricultores, entre elas o terraceamento, como mostra o programa SC Agricultura. A agricultura impõe desafios no campo, como manter a terra fértil,
produtiva, rica em nutrientes essenciais para as plantas. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 33% dos solos no mundo estão degradados, com perda de fertilidade e, por conta disso, menor produtividade. Um dos problemas mais sérios é a erosão hídrica. O excesso de água da chuva provoca deslizamentos da terra e leva embora a camada mais fértil do solo. A adoção de práticas para o controle da erosão é o caminho para garantir a sustentabilidade e a produtividade da agricultura, o setor que mais gera trabalho e empregos no mundo. Conter a erosão do solo é uma preocupação constante do agricultor. Afinal, a terra é o principal patrimônio da família. Uma das tecnologias difundidas em Santa Catarina desde a década de 80 é o terraceamento, como nós podemos ver aqui. A construção desses terraços evita o escoamento da água da chuva sobre a superfície do solo, diminuindo assim a tão temida erosão. Inventado pela civilização Inca para conservar o solo e ampliar as áreas de cultivo na região da Cordilheira dos Andes, o terraceamento foi difundido em todo o mundo. Em Santa Catarina, a construção de terraços também é popular entre os agricultores, principalmente aqui no oeste do estado, onde os terrenos são inclinados. Por isso, o manejo e a conservação do solo sempre estiveram entre as principais ações do trabalho da EPAGRE. A água que vem pelas gotas de chuva, nós podemos resolver esse problema, assim como já resolvemos, cobrindo o solo, dando uma proteção ao solo. Mas quando ela começa a escoar, essa proteção pela cobertura não é eficiente. Então nós temos que manejar esta água que escoa. A única maneira de manejar é cortar o lançante, né, em várias fatias. Dessa maneira, cortar o lançante na lavoura em várias fatias é construindo uma prática, estruturas mecânicas, né, que nós chamamos e conhecemos normalmente como terraços. Estamos na propriedade de Jaime Golim, no município de Caxambu do Sul, a 33 quilômetros da cidade de Chapecó. O que vemos por aqui é um exemplo bem-sucedido de manejo e conservação do solo e da água. Por isso, a propriedade é uma unidade de referência para todo o estado. Jaime e o filho André não se descuidam quando se trata de preservar o patrimônio deles. Afinal, é da terra que sai todo o rendimento da família. O Jaime é produtor de milho, soja e trigo aqui no município de Caxambu do Sul. A área da propriedade é de 80 hectares, que agora vem sendo conservada com os terraços, Jaime? Isso, uma novidade que surgiu para nós, né? E daí estamos entrando nessa, que estava perdendo muito a área levada embora com chuva, né? Já aumentou muito a chuva. E daí o pessoal da EPAGRE aí deu uma força para nós. Veio um pesquisador e fizeram um dia de campo, eu acho. E surgiu os terraços novos. E está dando certo. Os terraços construídos aqui na propriedade do Jaime são denominados de base larga. O extensionista rural da EPAGRE em Caxambu do Sul, Juliano Garcês, explica como é essa tecnologia. Esse método ele vem com uma proposta diferenciada também aos métodos tradicionais, porque ele permite alocar os terraços cerca de 2 a 3 vezes a distância do que se utilizava no passado, né? Então isso traz vantagens para o agricultor, tanto em custo, né? Menor número de horas máquinas necessárias para a construção do terraço, além do que facilita o manejo da área, né? E esse modelo de terraço ele permite o agricultor plantar em toda a superfície do terraço. É quando chove muito que se vê a eficiência dos terraços.
No dia seguinte à reportagem, depois de uma noite chuvosa, nós retornamos à propriedade dos Golim. E o que encontramos foram barreiras que impediram o escoamento superficial da água da chuva e evitaram a erosão. Nós estamos aqui então numa propriedade que tem um pluviômetro instalado, né, aqui bem próximo, em que choveu 52 milímetros essa noite, né, essa manhã até esse momento. Então aqui a gente percebe sim, né, como é importante a prática da conservação do solo. Aqui nós temos uma situação bem típica da importância do terraço, né, Ivan? Isto. Esse aqui, diferentemente daquele lá de cima, ele está com espaçamento maior, né, entre uma linha e outra. Então aqui já juntou um pouco mais de água, né, ele recolheu um pouco mais de água e está cumprindo com sua função, que é de fazer então o barramento dessas pequenos pontos de erosão que estão correndo nessa lavoura. Se não tivesse esse terraço aqui? Se não tivesse o terraço, duas situações. Essa água deixaria de ficar na propriedade, né, que ele tem essa função, né, de manter a água da chuva onde ela cai, né, que ela fique no local, que ela alimente, né, esse solo, e também solo e nutriente estariam indo na Sanga, estariam indo aqui para o Rio Uruguai, que está muito próximo da gente aqui. Na semana anterior a essa, a chuva foi ainda mais intensa na região. Veja como ficaram os terraços. Parece até um rio no meio da lavoura, mas é água represada que não teve força para escoar. O quadro Relembrando desta semana vai mostrar como funciona o encadeamento produtivo dentro do sistema da Cooperativa Central Aurora Alimentos. São muitos passos até chegar à excelência, mas vale cada esforço. Vamos rever a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Pense num lugar agradável, limpo, todo organizado, conectado ao futuro. Pensou? E ele existe. Fica aqui no interior de Nova Itaberaba, oeste catarinense. A empresa Rural Munaro é a nossa referência. E estamos aqui para mostrar passo a passo como funciona o processo de encadeamento produtivo da Aurora Alimentos. O Giovanni, filho do seu Décio e da dona Salete, foi quem assumiu as rédeas da propriedade. Antes, eles trabalhavam com aves, suínos, leite e gado de corte. Hoje, depois dos processos de qualificação, a família optou por seguir com suínos e gado de corte. No caso da suinocultura, tudo melhorou, e muito, principalmente a renda. A gente certamente dá um pouco mais da gente, né? E os resultados vêm, o técnico nos auxilia quando se tem dúvida e está todo dia aí, sempre que necessário, auxiliando a gente em todos os sentidos, e os resultados melhoraram bastante. O que você percebeu que os cursos que foram feitos ajudaram vocês? Eles clarearam, né? Deixaram nós com mais clareza daquilo que nós queríamos e abriu para que nós tivéssemos mais foco naquilo que nós fizéssemos. Então a gente optou, os cursos ajudaram a nós se definir naquilo que nós gostávamos de fazer e via que era rendável para nós na propriedade. O processo na propriedade funciona assim. O técnico da cooperativa, no caso aqui a Cooperalfa, chega, verifica todos os itens do protocolo, vê o que foi solucionado e o que ainda precisa ser resolvido. E depois refaz os procedimentos. Nada pode fugir dos controles. Nada. O meu papel aqui na granja é da assistência técnica, né? Conferir os itens que de identificação e prescrever se tiver alguma ação corretiva a ser realizada. Eu tenho o dever de estar fazendo isso junto com o produtor aqui, para nós deixar tudo em ordem como tem que ser. Dentro do processo, cada um tem sua tarefa bem definida. Se há exigência em cima do produtor, há exigências também em cima do técnico. E esse controle é feito pela Aurora Alimentos. Quando eu dito técnico, de ver se o técnico está capacitado para prestar assistência técnica de acordo para gerar a melhoria do processo do produtor. Caso ele apresente não conformidade, a gente cria capacitação, melhoria, orientação para que o técnico realmente implementa aquilo que se definiu como parte do processo. A propriedade de 90 hectares é uma herança deixada pelo pai do seu Décio. Mas nada veio de graça. Os anos exigiram muito esforço dele e da dona Salete.
para que a propriedade atingisse esses níveis de excelência. A gente procura se dedicar, né, com amor no trabalho que a gente faz, né, desde a época dos meus pais, né, e nós hoje, e agora o meu filho Giovanni, que se interessou pela agricultura e pretendeu ficar, né, conosco. Então a gente deu todo o apoio, né, e o incentivo para que a propriedade desenvolva cada vez mais e a gente procura ter lucro, né, naquilo que a gente faz e entregar para o mercado um produto de qualidade. Só para você entender, o encadeamento produtivo é a extensão do programa de desenvolvimento de empreendedores rurais das cooperativas. Os cursos desenvolvidos pelo SEBRAE, em parceria com as cooperativas agropecuárias, iniciaram em 1998 e continuam em ação até hoje. Claro que com o tempo as metodologias foram mudando, mas a essência continua a mesma, até porque os resultados são impressionantes. Os métodos foram mudando, né? Mas a essência ela segue a mesma. Exatamente, porque ela está embasada no comportamento das pessoas, nas atitudes das pessoas perceberem que precisam realizar a gestão, precisam melhorar a tecnologia, precisam evoluir, inclusive para atender os requisitos do mercado, mas isso depende de cada um. E essa proatividade, essa decisão está em cada um. E aí o tema de casa, o que se faz dentro da porteira muda e traz resultados para todo mundo. Encadear é isso, é estar em ordem, ter conexão dentro de uma cadeia unida com propósitos iguais. E essa ferramenta já beneficiou mais de 35 mil produtores rurais associados. O que significaria encadear? É fazer com que muitos pequenos produtores ou fornecedores de matéria-prima, nesse caso, estejam abrigados debaixo de um guarda-chuva forte, de uma empresa grande, nesse caso colocamos então a Aurora, que assegura o acesso ao mercado desses milhares de produtores. Preparar a ponta da cadeia, mas estendendo o benefício para milhares de empresas que compõem o sistema, é o propósito do encadeamento produtivo. Porque, cooperando, a Aurora Alimentos se fortalece. Com os bons resultados que os produtores associados estão alcançando no encadeamento produtivo da cooperativa Aurora Alimentos, encerramos por aqui o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço. E até amanhã.